Boa tarde, eu sou Renata Cardoso e vou apresentar o trabalho intitulado Desenvolvimento de nanocompostos de amido termoplástico, TiO2 e grafeno obtidos via spray dryer para revestimento de frutas. Esse trabalho é parte da dissertação de mestrado de Thaís Guerra e foi orientado pela professora Maria Inês Tavares. Foi desenvolvido no Instituto de Macromoléculas na UFRJ. Bom, nessa figura nós temos representado o amido, que é um polissacarídeo produzido por algumas plantas. Ele é formado por unidades de alfa-D-glicose e apresenta estrutura ramificada, formada por cadeias de amilose, que apresenta estrutura linear, e amilopectina, que apresenta estrutura ramificada. Para esse material ser processável, é necessário transformá-lo em amido termoplástico ou plastificado. Isso é feito através de um agente plastificante, como por exemplo o glicerol, utilizado nesse trabalho, em meia aquoso, por exemplo. Nesse processo ocorre o inchamento dos grânulos de amido até que haja perda da sua organização estrutural com a fusão dos cristais. Esse processo é irreversível e obtém-se a macromolécula do TPS, amido termoplástico, que é amorfo. Essa figura ilustra a matriz polimérica do amido intercalada com as moléculas de glicerol. Amido e glicerol são unidos através de ligações de hidrogênio que ocorrem entre os grupos hidroxila de ambos os materiais. O TPS apresenta algumas características interessantes, como a biodegradabilidade, o fato de ser atóxico e de baixo custo. Porém, apresenta desvantagem o fato de ser muito hidrofílico e isso leva a uma baixa propriedade mecânica e de barreira, por exemplo, quando comparado aos polímeros sintéticos. Uma vez que o nanocomposto é formado, essas características podem ser melhoradas. Bom, essa figura ilustra a incorporação de nanopartículas de TiO2 que foi utilizada nesse trabalho. As nanopartículas, em vermelho, apresentam grupos hidroxilas na sua superfície que podem formar ligações de hidrogênio entre o amido e o TiO2, formando um nanocomposto com boa estabilidade entre nanopartícula e matriz. Vale ressaltar que as nanopartículas podem conferir características de reforço, melhorar a propriedade mecânica e barreira, além de outras propriedades que são intrínsecas de cada nanopartícula. No caso do TiO2, pode conferir proteção ultravioleta e atividade antimicrobiana, que são interessantes quando pensamos em aplicações como embalagens e revestimentos, que é o caso desse trabalho. Bom, aqui eu apresento a metodologia usada nesse trabalho. Foram feitas dispersões do amido em água deionizada e glicerol. Em seguida, foram adicionadas as nanopartículas de TiO2 e, após 2 minutos, as nanopartículas de grafeno, ambos comerciais. A suspensão foi mantida por 24 horas sob agitação magnética e, em seguida, foi aquecida a 75 graus até completa gelatinização do amido. Nessa condição, a solução foi atomizada em spray dryer de bancada. A atomização consiste na dispersão da solução, que entra em contato com o ar quente e ocorre a vaporização do solvente e separação do sólido. No ciclone, temos a recuperação do material sólido, que é obtido na forma de um pó. As soluções foram preparadas com diferentes concentrações de nanopartículas de TiO2, no caso 0,5, 1 e 2% em relação à massa do amido, e manteve-se constante a concentração do grafeno, que foi de 0,1%. Essa tabela apresenta a quantidade em massa dos materiais utilizados e a massa do pó obtida por spray dryer, assim como o rendimento, que foi em torno de 50%. Nos slides seguintes, eu vou abordar brevemente alguns dos resultados obtidos nesse trabalho.
No DRX, podemos observar comparativamente os difratogramas do TPS de mandioca puro e dos nanocompósitos. No gráfico em destaque, podemos observar os principais ângulos do TPS em 15, 18 e 22,8 graus. O ângulo mais discreto, em 9,8, pode ser justificado pelas variações que podem ocorrer na estrutura do amido em função da sua origem. Com a introdução das nanopartículas, observou-se o aparecimento do pico em 25,3, que é característico da fase anatase do TiO2. Na tabela 2, podemos observar que houve um aumento importante da cristalinidade de todos os nanocompósitos preparados em relação ao amido e TPS da mandioca, especialmente quando utilizou-se 1% de TiO2. Isso pode ser atribuído ao efeito nucleante das nanopartículas, especialmente quando esta apresenta uma distribuição homogênea na matriz polimérica. Paralelamente, observamos a redução no tamanho dos cristalitos. Na caracterização por FTIR, podemos identificar as bandas características de cada material utilizado. O amido, TiO2 e grafeno apresentam bandas de absorção em torno de 3,400, correspondentes aos grupos hidroxilas. No caso do amido, é referente à ligação de hidrogênio inter e intracelular do glicerol e amido. No caso do TiO2 e grafeno, correspondente aos grupos hidroxilas adsorvidos na superfície das nanopartículas. Nessa figura, também nós podemos observar outras bandas características desses materiais. Devido à sobreposição de bandas, é difícil avaliar a incorporação das nanopartículas. Porém, nós podemos ressaltar que a alteração da banda em 1932, correspondente ao grupo CH do TPS, sofre uma diminuição da sua intensidade de absorção, especialmente quando foi utilizado 2% de TiO2. Segundo alguns autores, isso pode ser justificado por possíveis ligações de hidrogênio dos grupos CH do TPS e as hidroxilas das superfícies das nanopartículas, promovendo assim a diminuição na intensidade das bandas de absorção. Na espectroscopia UV-Vis, podemos observar que o TPS puro praticamente não absorve a radiação ultravioleta e, com a incorporação das nanopartículas de TiO2, houve o aumento da absorção importante, na região do ultravioleta, UVA e UVB. Essa característica é importante para aplicação em filmes e revestimento biodegradáveis com bloqueio da radiação ultravioleta. Bom, aqui são apresentados os resultados do teste de revestimento em frutas. A solução de TPS escolhida foi com 1% de TiO2 e 0,5% de grafeno. A solução foi aquecida a 85 graus para a completa solubilização do TPS e essa solução foi aspergida nas maçãs que foram penduradas no gradil da capela, como ilustrado aqui nessa figura. Aqui nós temos um comparativo final entre uma maçã sem solução e a maçã com solução, a B, após um período de 25 dias. Nós podemos observar que houve uma melhoria no aspecto visual e, principalmente, houve um retardamento em relação ao início do processo de degradação na maçã contendo a solução. No caso dos tomates, foi feita a imersão em solução, na mesma solução, e observou-se uma degradação bem intensa nos tomates que não foram imersos na solução de TPS, isso após um período de 4 semanas. Como conclusões, verificamos que os nanocompostos obtidos por spray dry foi satisfatório. O material pode ser comercializado na forma de pó para emprego em soluções e facilmente ser convertido a filme. Os nanocompostos produzidos mostrou-se altamente eficaz em absorver a radiação UVA e UVB, e o teste de revestimento das frutas mostrou-se eficaz, sendo possível observar um aumento significativo da durabilidade do alimento.